Aquele tradicional salve para quem nos acompanha. Estamos estreando um quadro novo aqui no Jogo Duro, o Chega Junto. Pois é, algum gênio da nossa produção, Theo, teve a mirabolante ideia de dar praticamente o mesmo nome do programa ao nosso quadro, Chega Junto. Jogo Duro, são quase a mesma coisa. Porém, tem uma coisa que salva, apesar do nome, são os convidados. E a nossa convidada de estreia, eu particularmente sou fã e provavelmente no decorrer dessa entrevista você vai partilhar do mesmo sentimento que eu. Mas, antes de chamá-la, eu gostaria de apresentar o meu parceiro que vai me ajudar nessa entrevista, Fábio Pinfield. Fala, Fábio, como é que você tá? Tudo bom, Matheus? Tudo bom, Tati? Uma honra aqui poder estrear esse quadro, ainda mais com uma treinadora de renome mundial. Então, estou muito feliz. Você tá feliz e eu vou ser um pouco traíra também, Fábio. Você tá um pouco nervoso, né? Você tava aí, caramba, não sei muito bem o que fazer. Eu vou jogar sujo com você. Porque é que a gente não sou muito bom em frente às câmeras, mas vamos lá, a gente se vira. Mas pra fazer vinheta você é bom, né? Pra quem não sabe, esse é o rapaz da vinheta do Jogo Duro. Jogo Duro Podcast. E a nossa convidada da vez, ela é treinadora de futebol feminino da Ferroviária e sob o comando desse clube maravilhoso de Araraquara, foi vice-campeã da Libertadores ano passado e além disso foi campeã do Campeonato Brasileiro também do ano passado. Porém, esse feito dela de ter sido campeã vai além das 4 linhas. No dia 29 de outubro, que foi inclusive o jogo da volta entre Corinthians e Ferroviária, no qual a Ferroviária ganhou nos pênaltis, a Tatiele se tornou a primeira treinadora a ser campeã do Campeonato Brasileiro. Então, Tatiele Silveira, é uma honra enorme contar com a sua participação aqui nesse novo quadro, estreando o nosso quadro do Jogo Duro. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vinda. Gente, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz aí de receber, né, esse convite, ainda mais uma estreia. O estreia sempre é nervosa, eu entendo o fato. É assim mesmo. Toda a estreia é nervosa, mas eu tô muito feliz, obrigado pelo convite aí, Matheus, Fábio, e espero que a gente possa bater um papo aí muito agradável. Feliz por estar falando de futebol feminino, sobre as mulheres e como a gente tá aí buscando o nosso espaço, e toda maneira de falar do nosso trabalho é sempre muito importante, muito gratificante para mim. Aproveitando, Tati, que você já falou que vocês estão buscando o espaço de vocês, parênteses, eu tenho mania de ficar olhando para cá, não sei se eu olho para a câmera, se eu olho para os convidados, mas enfim, eu quero começar perguntando, primeiro, se você considera importante a representatividade, até tomando você mesmo como exemplo, levando em conta que só 2 treinadoras esse ano do Brasileirão são mulheres, você e a Patrícia Guzmão, que inclusive subiu com o Grêmio ano passado para a Série A. E segundo, se você espera servir ou se você acredita ser uma fonte de inspiração para que esse cenário mude no Brasil e que mais mulheres venham a se tornar treinadoras ou assumir cargos de gestão no futebol aqui no Brasil. Matheus, sem dúvida, eu vejo que o título e ter a possibilidade, a porta que a Ferroviária abriu para mim, para eu mostrar o meu trabalho, que acreditou no meu trabalho lá no início de 2019. Eu sou do sul do Brasil, sou de Porto Alegre, comecei a minha trajetória no sul, trabalhei no Grêmio, trabalhei no Inter, que são os 2 maiores clubes, né, da região sul, e recebi essa oportunidade em Araraquara, então eu fico muito feliz por essa porta que a Ferroviária abriu, e com certeza eu penso que sim, é um título importante, é um título, na verdade, de todas as mulheres, porque eu sei como existem mulheres qualificadas, mulheres que já trabalham com futebol, seja dentro das 4 linhas, no meu caso, como treinadora, ou até mesmo preparadora física, preparadora de goleiras, assistentes, analista de desempenho, que são várias áreas hoje que contemplam o futebol, e também fora das 4 linhas, coordenadoras, gestoras. Com certeza é uma conquista de todas as mulheres que trabalham com futebol, porque a competição esse ano somos 2, eu e a Paty. Né? Tive o privilégio eu trabalhei com a Paty no Inter, a Paty foi minha assistente lá, foi muito legal, conheço ela pessoalmente. Nós jogamos junto na década de 2000, nós jogamos junto, né, como atleta, e hoje ver a Paty aí junto comigo nesse cenário é muito bacana. E ano passado, no ano do título, éramos apenas 3, então eu estava na Ferroviária, a Emily Lima ainda estava no Santos, e a Keila assumiu o esporte. Naquele momento que o esporte reformulou, ela era assistente, ela acabou assumindo o esporte no decorrer da competição. Então é pouco ainda. A gente espera que
esse momento de título, de realmente mostrar ao mundo do futebol que as mulheres também são capazes de ter uma grande qualidade no seu trabalho e conquistar títulos, que é o mais importante. O futebol, ele é movido a resultados. A gente sabe disso, o resultado ele é sempre muito paralelo. Claro que projetos são importantes, mas os números, os resultados nos trazem, nos fortalecem muito nesse contexto do futebol. E aí eu acredito sim, eu recebi muitas mensagens de carinho, a gente vê isso hoje, a rede social nos aproxima muito das pessoas, nos aproxima muito dos torcedores e me aproximou muito de muitas mulheres, muitas professoras, atletas, ex-atletas que conseguiram, né, esse contato, dizer assim, poxa, te admiro o teu trabalho, acompanho o teu trabalho. E eu tenho certeza que cada uma se sentiu um pouquinho representada pelo título brasileiro, ser vencido por uma mulher, e também pela premiação individual, onde eu tive, né, o privilégio de ser escolhida a melhor treinadora do campeonato. E com certeza também é uma marca muito importante na minha carreira e com certeza, de novo, uma grande conquista de todas as mulheres que trabalham no futebol. Com certeza, eu acabei esquecendo desse fato, inclusive, né? Que você foi a melhor treinadora, eleita a melhor treinadora do campeonato. Tá, te seguindo ainda nessa linha, porque assim, pegando em comparação com o futebol masculino, muitos jogadores, eles deixam de ser jogadores, eles começam, boa parte deles podem rumar ou a vir a ser treinadores ou assumir cargos de diretores, o exemplo, sei lá, do Raí, exemplo do Rogério Ceni, por exemplo, que era jogador e virou treinador. E você, eu lembro que quando eu entrevistei você para o site da Federação Paulista, você me falou que em meados de 2007, 2008, você já tinha na sua cabeça em deixar, quando você aposentar, você vir a ser treinadora. É isso mesmo? E dessa forma, você conciliou os estudos enquanto ainda treinava. Então, eu gostaria, por gentileza, Tati, que você falasse brevemente mesmo como é que foi essa transição da sua aposentadoria como jogadora e passar a ser treinadora, e também por que você acredita que no futebol feminino aqui no Brasil mais jogadoras não fazem esse mesmo processo que você acabou fazendo. Eu vejo que é muito, acho que a preparação individual, acho que a organização pessoal, claro, de cada uma, e vejo mais também em questão de oportunidades. O que eu penso é que atualmente a gente consegue estar mudando um pouquinho esse cenário. Eu vejo que as meninas estão se preparando um pouquinho mais para parar. Eu acho que por mais que a gente veja aí no masculino, a gente vê muitas coisas, matérias, ou mesmo entrevistas com os homens, os atletas, que, poxa, será que eles estão se preparando? Eles também passaram por esse processo, de ninguém se preparava para nada e quando vê, puxa, machucou, lesionou, não podia mais jogar e agora o que eu faço? Então, os atletas do profissional masculino já passaram por esse período e eu acho que hoje as meninas já começam a pensar um pouquinho diferente. Eu sempre tive o apoio da minha família, dos meus pais, até uma cobrança nesse sentido de, poxa, quer jogar bola? Pode jogar, mas tu vai ter que estudar. Então, quando eu estava no ensino médio, adolescência, era uma obrigação tremenda. Não tinha jeito, né? Não tinha conversa. E depois, na faculdade, acabou que, poxa, por que não? Mas tinha tempo, estudava à noite, ia para a faculdade, fazia um número de créditos ou de cadeira que era suficiente, porque a gente viajava muito. Então, eu acho que tive muito apoio da minha família por esse contexto. Legal. Um dia o futebol acaba, porque é uma trajetória curta, querendo ou não é uma profissão que acaba sendo curta. E sempre tive esse desejo e a cobrança, querendo ou não, da família, dessa formação. Eu tinha que buscar uma formação, naquele momento eu busquei educação física. No início, eu confesso que eu não sabia que eu queria ser treinadora. Eu entrei na faculdade com 17 anos, então eu queria ser treinadora, não sei, eu queria jogar bola. E as coisas vão acontecendo, me formei, daí demorei 6 anos ainda para formar, e aí ao longo dessa trajetória eu fui me interessando pela parte técnica e fui vendo que seria uma possibilidade de, quando não houvesse mais a possibilidade de jogar, o que eu ia fazer? Poxa, eu queria continuar nessa adrenalina, nessa coisa do campo, do campeonato, do frio na barriga, do jogo.
e vi que seria uma possibilidade de eu continuar trabalhando com futebol. E aí busquei meu espaço. Comecei a ver que também tinha muito preconceito e muita resistência, também fora das 4 linhas, mas isso eu acho que é uma coisa que as mulheres foram dominando esse espaço, foram conquistando, e hoje, como eu digo, essas minhas conquistas eu acho que abrem portas, como eu recebi aqui na Ferroviária, para outras meninas que estão ainda em atividade, buscarem uma formação, porque a gente sabe que daqui a pouco pode acontecer lesões, pode acontecer situações que a gente não possa mais continuar praticando, e querendo ou não, a gente tem aí uma média de idade de 30 anos, as meninas até um pouco mais, as meninas jogam até 32, 35, mas é muito cedo, né? Somos jovens com 30 e 35 anos. E eu acho que essa trajetória, acho que o pensamento já vem mudando, claro que precisa muito mais, para que a gente possa, ao parar de jogar, levar toda essa experiência, toda essa bagagem que tu conheceu, que tu vivenciou dentro do futebol, dentro das 4 linhas, para te ajudar a resolver os problemas, aliado à situação, à parte teórica, à qualificação, porque as duas coisas eu vejo que é importante. Como é legal de tu, como ex-atleta, ter vivido alguns momentos que me ajudam hoje a tomar decisões, mas também a faculdade me trouxe muita coisa, os cursos de qualificação. Eu tenho hoje a licença A da CBF, fiz a licença B, aprendi muito, trabalhei na base por muito tempo, fiz a licença A, que já é voltada para o futebol profissional, e agora estou indo para a licença Pro. Então eu não paro, e o futebol é uma velocidade tremenda. A gente precisa se atualizar, porque o futebol que se joga hoje não é o mesmo futebol que se jogava há 20 anos atrás, não é o mesmo que se jogava há 10 anos atrás, mas não é o mesmo que se jogava há 5 anos atrás. O futebol ele é muito veloz e a gente precisa acompanhar com as experiências práticas, é importante, mas a gente complementa com as experiências teóricas, acadêmicas, que nos elevam aí o nosso nível de pensamento, de estratégias para o jogo. Só uma observaçãozinha, para quem não sabe, a Tati é a única mulher a ter todas as licenças de técnico da CBF. Faltando só a Pro, né? Sabe? Isso, estou indo para a licença Pro. Eu acredito que a Emily Lima também esteja nesse patamar, Fábio. A Emily também é uma que a gente está sempre estudando junto, né? Passa uma turma ou outra. A Emily também já está fazendo, e eu estou traçando essa trajetória. Acho que é importante para a gente, né? As mulheres têm que estar aí qualificadas. Legal. E você citou preconceito, resistência. O que você acredita ser o maior empecilho para que existam mais mulheres nos cargos de comissão, treinador, auxiliar e de gestão no futebol em geral? Sabe que já me fizeram essa pergunta, e hoje eu não diria, hoje nós vivemos um outro momento social. E esse novo momento social nos traz um novo olhar para as mulheres nos cargos de comando. E eu não chamaria de preconceito, mas eu chamaria de desconfiança. Desconfiança de quem realmente tem o poder da caneta, tem o poder da contratação. Porque hoje nós temos muitas mulheres fazendo cursos, muitas mulheres entrando aí vindo do meio acadêmico, se preparando, e o que nos falta é oportunidade. Então aquelas pessoas, ou os dirigentes, diretores, clubes, quando tu pensa em formar uma equipe de futebol feminino, por que não pensar em uma mulher no comando? Ou melhor, mulheres nas comissões técnicas. Acho que nós temos que ser avaliadas pela meritocracia, do que tu pode apresentar, do teu currículo, da tua trajetória, e aí sim poder disputar uma vaga, né, uma oportunidade de igual para igual, pela maneira com que a gente conduz aí eu acho que a nossa carreira profissional. Então eu diria que é um pouquinho de desconfiança de quem contrata, mas que a gente possa encorajar essas pessoas a realmente acreditar no potencial das mulheres, de conquistas de resultados também dentro de campo. E aproveitando que vocês falaram até dos empecilhos, a Tati falou da desconfiança de quem tá com a caneta. Tati, como você mesmo disse, as suas conquistas, elas abrem portas para que possam surgir novas treinadoras. Você sentia esse peso do tipo, eu sou uma das poucas treinadoras que eu estou aqui, então eu tenho que fazer o meu trabalho bem feito, talvez 2 vezes mais do que um treinador, para que essa barreira não continue, porque eu tenho que ser a responsável por quebrar essa barreira. Inclusive, eu acompanhei o Summit, que foi aquele evento organizado pela Federação Paulista e pela FERJ, né?
falando sobre o futebol feminino. Dos painéis que estavam, a Bia Vaz, foi um debate falando sobre a quebra de barreiras de mulheres justamente em cargos de gestão. Ela falou que, assim, ela sentia muito peso. Se ela errasse durante o jogo, marcasse de repente um pênalti ou um impedimento erradamente, ela poderia fechar as portas para que mais mulheres surgissem nesse cenário, né? E aí, então, você sentiu esse peso? Como é que foi para você? A pressão sempre tem. A pressão, como eu disse, a pressão do futebol, ela existe, independente de homens ou mulheres no comando. Claro que eu vejo que a gente pode sentir o peso um pouquinho maior porque nós estamos sobre os holofotes daí, porque culturalmente é uma exceção. O que a gente quer exatamente é quebrar esse paradigma, que não sejamos exceção, que sejamos mais uma profissional brigando por um título, brigando por resultados, por desenvolvimento do futebol feminino. Então essa é o desafio maior, eu acho, de quem hoje está já no patamar da elite, que tem um pouquinho mais de contato com a mídia, de mostrar que o seu trabalho consegue ser mais visto pelos demais. E eu acho que é mais a responsabilidade. Não digo que eu senti que eu sou responsável por isso, mas claro que o meu desejo era, primeiramente, pela minha equipe, de conquistar, de mostrar o valor delas como atleta. Eu sou responsável pela minha comissão técnica, de mostrar o trabalho da minha comissão. Claro que a Tati é o nome que aparece, mas eu não venci sozinha, eu venci com uma equipe ao meu lado. Que se eu não tenho o meu preparador físico, que é um menino, que é um homem, é o Douglas, o analista de desempenho era o Felipe, o meu auxiliar era o Anderson, então eu tinha também os meninos do meu lado. Mas em contrapartida eu tinha a preparadora de goleiras, que era a Vanessa, eu tinha a coordenadora, que era a Lorena, a Nuti, que é a supervisora, que estiveram do meu lado, a psicóloga, que é uma mulher, que estiveram do meu lado. Então a gente tinha esse balanço. Claro, eu estou ali representando uma comissão técnica, estou representando outros profissionais. E a gente quer que, como eu falei, que não sejamos exceção, que sejamos mais uma mulher, mais uma representante de outras treinadoras. Eu acho que, não peso da responsabilidade, mas a gente fica pensando, poxa, que legal, se eu conseguir, se esse título vier, vamos trabalhar mais, vamos se dedicar. Porque ali eram duas grandes equipes, né? 2 grandes projetos. A Ferroviária tem a tradição do futebol feminino. O Corinthians está retornando o seu projeto, mas de uma maneira fortíssima, com um grande investimento. E nós tínhamos muito trabalho, muito comprometimento. A gente sabia onde podia chegar. E aquele pensamento, ele vem, né? Poxa, se der tudo certo, eu tenho certeza que vai ser um momento importante para outras profissionais também se sentirem encorajadas e, como eu te falei, mostrar para os dirigentes que as mulheres também são capazes. Eu gostaria de saber se você vê diferença entre o futebol masculino e o futebol feminino em termos táticos e físicos. E se há essa diferença, se o estudo dessas áreas é mais voltado ao futebol masculino do que ao feminino. Você vê uma discrepância, assim? Primeiro que não há diferença entre o futebol feminino e masculino, é futebol, no âmbito técnico-tático, certo? A gente pode respeitar as individualidades de gênero na parte física. Sim, porque as mulheres, elas têm um menor índice na velocidade ou na força, os homens são mais fortes, são mais velozes, e a gente vai respeitar. Mas o que eu sempre chamo a atenção é que a gente tem que ter os parâmetros e o limiar do alto nível de mulheres praticando futebol. Então é isso que eu busco na minha equipe. A gente não pode comparar os testes são os mesmos que são feitos, né? O trabalho tático, os conteúdos, as fases do jogo são as mesmas desenvolvidas, o que a gente quer transmitir de conhecimento, de exigência das meninas são as mesmas, mas é como eu sempre digo, que para chamar a atenção disso, é respeitar o gênero, porque eu estou preparando mulheres para jogar contra mulheres, eu não estou preparando mulheres para jogar contra homens. Então, eu preciso ter qual é a referência hoje no futebol mundial? São as americanas? São esses números que eu quero saber. São as francesas. O Lyon hoje é uma grande referência como clube. A seleção americana é uma referência como seleções dentro da Copa do Mundo.
Então são essas mulheres que eu quero saber quais os níveis, qual o estilo de jogo, que velocidade elas conseguem atingir numa transição, qual é a distância que ela consegue transferir uma bola. Então, hoje nós já vimos as meninas fazendo transferências de 50, 60 metros. Poxa, bacana, dentro do limite do meu jogo. Eu não quero que ela faça os 70, outras medidas que os homens fazem, mas eu quero comparar com a elite. Então eu sempre digo para a gente sempre respeitar, futebol é igual, é o mesmo para todos, para meninos, meninas, mulheres e homens. Mas a gente tem que respeitar as individualidades físicas, porque o trabalho é voltado para mulheres, para atingir, respeitando, nós temos, as mulheres têm o ciclo menstrual, que a gente deve respeitar em alguns momentos do mês, que isso não acontece no futebol masculino, mas em contrapartida eu consigo às vezes desenvolver mais agilidade nelas, nesse período, que é essas diferenças hormonais. Então, é isso que eu preciso me aperfeiçoar. Por isso que eu sempre digo que o profissional que trabalha com futebol feminino, ele tem que se qualificar e se identificar com a modalidade. Porque é nesses detalhes que nós vamos evoluir nas nossas equipes. E aí, quando eu vou para o curso lá da CBF, ninguém pergunta, agora nós vamos falar da tática ofensiva, da transição defensiva do futebol feminino. É igual, eu estou aprendendo e estou debatendo. Poxa, eu só tenho fera, né, nos cursos para tirar dúvida. Então, ali o debate é direto, é troca de ideias, troca de conhecimento. E aí eu vejo, isso aqui é pertinente, esse modelo de marcação ele é intenso, eu preciso de uma equipe fisicamente muito bem preparada. Será que a minha equipe está capaz de fazer isso? Não. Isso vai acontecer no masculino também. Não adianta eu querer chegar lá, botar um modelo Klopp de jogar, ter cidade lá em cima se a minha equipe não tem essa característica. E isso acontece no masculino. Eu não posso querer copiar modelos, mas entender as características da minha equipe e desenvolver nelas dentro dos conteúdos que eu percebo que seja adequado para aquele momento do jogo e, claro, respeitando a característica individual da minha atleta. Eu acho que é muito a gente conhecer um pouquinho a parte física de mulheres e buscar lineares. E quanto a referências, realmente é muito difícil. Pouquíssimos artigos sobre mulheres no futebol, pouca coisa escrita, pouca referência. Nós temos grupos aí de estudos do futebol feminino, grupos de treinadores, onde nós estamos buscando cada vez mais trazer o meio acadêmico para botar no papel os números das meninas. Botar no papel os números dos testes do campeão brasileiro. Quem é a Ferroviária? Poxa, vamos lá ver com o preparador físico qual eram os números desse time, só que não pode ficar guardado para nós. Só que às vezes nós, como profissionais da parte prática, não conseguimos escrever. Alguém tem que escrever. Então eu sempre tento colaborar com universidades, com pesquisas, que realmente para escrever sobre o futebol feminino. Eu tento fazer a minha parte, abrindo as portas da minha equipe para que isso possa acontecer. Eu acho que esse pouco estudo sobre o futebol feminino, assim, acho que também vai muito do investimento no futebol feminino em geral, né? Conforme for crescendo, está em constante evolução, uma boa evolução nesse último ano, eu acho que isso vai aumentar mais, né? Os estudos sobre o futebol feminino, vocês vão conseguir evoluir ainda mais. Porque daí desperta curiosidade, desperta indagações e, poxa, por quê? Como elas conseguiram? Como elas fizeram? E gera, né? Aí, com o investimento, tu pode trazer um pouquinho mais a pesquisa e esses números realmente transcritos para que a gente possa, eu tive essa experiência, então eu vou poder pesquisar sobre isso. Minha equipe está começando, qual é o patamar que eu quero ver, qual é o parâmetro que eu quero. Poxa, a Ferroviária em 2019 chegou nesses números, o Corinthians, o Santos, que é uma referência também, Kinderman, qual a referência dessas equipes? E hoje as plataformas de análise de jogos têm colaborado. Desde o ano passado o Instat começou a transmitir, a colocar os jogos. E aí o Instat nos dá muitos números, coisa que não acontecia anteriormente. Então, com certeza, essas novas plataformas entrando para o futebol feminino vai nos trazer novos números e a gente vai conseguir visualizar um pouquinho aí essa parte quantitativa também do jogo das meninas. Isso que a gente está torcendo para que aconteça. Tem muita coisa para evoluir ainda no futebol feminino, questão de investimento, de suporte por parte de federações. E eu queria agradecer a Tatiele por ter participado do nosso programa de estreia. Tati, foi um prazer enorme, a discussão foi muito boa, discussão de alto nível, muito bom ouvir você, uma treinadora vencedora, vir falar com a gente. Eu não tenho palavras, muito obrigado mesmo, Tati. Legal. Eu que agradeço vocês por essa possibilidade
Que legal ver vocês também pensando no futebol feminino, falando de futebol e inserindo também, né, as meninas nesse contexto. Fico feliz de participar desse programa de estreia, como eu falei, que é sempre especial. O primeiro é sempre mais especial, mas as portas estão abertas sempre, né, que quiserem conversar, bater um papo aí, conversar um pouquinho sobre a Ferroviária, vai ser um prazer enorme estar mostrando um pouco do nosso trabalho e falando, né, dessa trajetória aí. Estamos prontas para voltar, querendo que o futebol volte, e a gente quer estar em campo para poder bater mais papo, para ter mais assunto aí com todo mundo e tá falando aí da Ferroviária, que hoje é o maior orgulho aí do nosso projeto. Com certeza. Obrigadão, Tati. Fábio, obrigado. Se saiu bem, viu, meu caro? Aí. A gente vai melhorando com o tempo, a gente vai melhorando. Queria dizer que o prazer foi meu também de estar aqui com vocês, com a Tati, uma pessoa muito simpática e, além de tudo, competente. Então, foi muito bom estar aqui com vocês. E ficamos por aqui, continua acompanhando, seja nas redes sociais, seja pelo Spotify, no nosso podcast. E é isso, tchau, tchau. Valeu!